um autotreino em função da experiência, da busca da qualidade do serviço, então a gente acaba adquirindo um treinamento ao longo do tempo. Então você começa, vamos dizer, a olhar uma cena e você tem que ter a interpretação, o que aconteceu, como é que aconteceu, né? Então, basicamente, mesmo hoje, se fala assim, hoje tem muita tecnologia. Com certeza tem muita tecnologia. Então, a pessoa tem que aprender a ver o local e aprender a tecnologia, o que eu posso utilizar, né? Não adianta eu saber interpretar um local se eu não sei utilizar a tecnologia. Não adianta eu usar a tecnologia porque eu não sei nem aonde eu vou usar, porque eu não entendo de local. Então, você tem que aprender e desenvolver os dois lados. É claro que hoje existe uma facilidade muito grande em cima da tecnologia, tanto é que em períodos mais novos ele tem a dificuldade de se ter a observação que a gente tinha. A gente, vamos dizer, quando eu comecei, os filmes nas máquinas eram analógicas. Então, você demorava um mês, 2 meses para receber as fotos, não sabia como as fotos tinham saído, não sabia se o filme tinha queimado, então você tinha que anotar tudo. E anotar com detalhe, porque senão, como é que você vai fazer, de repente, o fotógrafo vem com um papel dizendo, olha, as fotos queimaram. E você vai fazer o quê? Queimou, não tem como conseguir Sim. nada de volta. Então, eu ferrava. Então, você tinha que anotar, tudo era anotado, tintim por tintim. E quando você vai anotar, o que acontece? Você olha várias vezes para o ambiente. Você olha para o ambiente alguma coisa e começa a anotar. Aí você olha para ver de novo para ver o que mais anotar. E depois você olha de novo para anotar mais um pouco. E assim você examina o local, cada olhada é uma examinada. Então você examina o local ao longo do tempo que você está anotando umas 50 vezes. E aí tem aquele ponto que você não está entendendo, olha, ali eu vou olhar depois com mais calma, né? Então, o princípio da observação é muito importante. E a gente tem que ser treinado. É fácil? Não, não é fácil. Requer treino, requer prática. Eu tenho eu sou dos lemas, né? Eu tenho um lema que diz o seguinte: quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha, não erra, né? Só que a gente tem que fazer o que a gente erra, todo mundo erra. O que a gente não pode é repetir os mesmos erros. A gente tem que identificar e aprender com aquele erro que nós fizemos para que ele não se repita. Então, isso aí que eu chamo de experiência, de vivência, o aprendizado, né? O aprendizado vai errando. Então, a pessoa fala, eu nunca errei. Mentiroso! Nunca aprendeu nada, né? Então, a gente erra um monte de vezes e vai aprendendo, né? O que não pode é ser errar sempre a mesma coisa. Aí é burrice, né? Então, identifique e aprenda com o erro. Né? Então, eu acho que a experiência é fatal. E nesse caso Numa, da, numa... Dani, a gente percebeu que teve alguns detalhes, até citado no filme, e também na entrevista da doutora Cíntia, sobre a jarra está lá, mas o copo não está. Esse tipo de detalhe, que é o trabalho do perito. Também, claro, você tem que buscar o porquê da jarra. Porque o que acontece? Primeiro impacto da cena do crime, tá? Um casal na cama, o braço do Manfred para fora da cama e próximo à mão do Manfred uma arma de fogo. Qual é a ideia? A primeira ideia que se tem? Mataram ele com arma de fogo. Ele conseguiu pegar a arma dele, mas não teve tempo de reagir, de utilizar a arma. Primeira visão, né? Aí você vai ver, tanto é que quando estava nessa situação, falaram que ia mandar um policial para a filmagem. Eu falei, não quero ninguém filmando o local, né? Não quero ninguém filmando. Quando eu levantei, a Marísia estava com um saco plástico na cabeça,
Quando eu levantei o saco plástico da cabeça da Marísia, eu vi que o cabelo dela estava embrenhado de massa cefálica, com sangue. Não é tiro. Uhum. Aí eu fechei, falo, só mexo depois que chegar o polícia que vai filmar. Entende? Que eu não queria a filmagem antes, eu depois, ó, vou esperar, não vou mexer. Então, o que que acontece? Por quê? Você vai ver, usar um objeto contundente, um taco, um bastão, alguma coisa nesse sentido, não é comum para um ladrão, para um cara que vai fazer um latrocínio. O comum é ele usar uma arma de fogo. Por isso, o primeiro impacto é a arma de fogo. Aí você começa a analisar as vítimas com uma arma incomum. Se fosse dentro de uma comunidade, usar um bastão, um taco, um caibre, alguma coisa, é normal, né? Que é a arma que eles têm ali próxima, de repente, tá? Usar um martelo, sei lá. Agora, dentro de uma invasão, dentro de uma casa de classe média alta, num bairro de classe média alta, não é o instrumento, a arma do crime não pode ser um bastão. É incoerente, né? Então você vê, ó, tem coisa errada. Aí você vai ver as joias que estão jogadas no dormitório do casal, espalhadas de uma forma tudo bonitinho, tá? Aí você pega assim, olha, a pessoa que fez isso, ela se posicionou aqui, só tinha umas bijuteria bem vagabunda, ele ficou aqui e começou a pegar as bijuterias, pensar da gaveta e começou a jogar. Dá para dizer isso, né? Então, tudo acaba modificando, tá? Se é bastão, tá? Você vai dizer o seguinte, nossa, um bastão. Quantas pessoas vão para matar duas pessoas a paulada? Pelo menos dois, porque eles têm que ser mortos simultâneo. Não vai um levar pancada e o outro vai estar do lado, ah, vou esperar minha vez. Não é assim que acontece. Então, eles têm que ser agredidos de uma forma conjunta. Uma vez que os dois estavam na cama, certinho, se de repente fosse um elemento a agredir, ele provavelmente agrediria primeiro o Manfred e depois ia pegar a Marísia. Mas a Marísia vendo, ela ia se levantar, ela ia querer brigar, ela ia se debater. Então a cena seria diferente, né? Mas do jeito que estavam os dois deitados na cama, bonitinho, foram pelo menos duas pessoas. Uhum. Né? Um para o Manfred e outro para a Marisa. Então, isso aí já se tinha essa informação. Né? Como que você chegaram à conclusão que teve a ajuda de alguém de dentro da casa? Então, o que acontece? Você pega uma casa que não tem arrombamento, o que estava mexido, inicialmente foi visto assim, era o fundo falso no armário. Tá? Se você chegar na minha casa, tá? Quiser achar um fundo falso num armário, quanto tempo você leva, qual é a bagunça que você vai fazer? Entendeu? Aí você pega um armário que está todo ele arrumadinho, todo bonitinho, só o fundo falso, onde tinha os sapatos que está mexido. Como é que ele sabia? Um ladrão de fora veio um santo e falou para ele? Então, o que acontece? Dentro dessa situação, você tem a pessoa que cometeu o crime era da casa, porque ela tem que ter tido tempo para procurar. Tá? Procura um pouco num dia, procura outro pouco no outro dia, e assim ela vai procurando até identificar. Uhum. Tá? Quem que pode ser da casa que poderia ter localizado esse fundo falso? Você tem a empregada, os filhos, o Andrés e a Suzane, e os dois estão mortos. O Andrés estava na Lan House. O pai e a mãe estão mortos.
A empregada, o pessoal investiga, não tem nada. Quem é que sobrou? A Suzane. Pô, mas a Suzane fez isso sozinha? Não, tem um namorado, o Daniel. Já tem 2 pessoas, né? Então você já tinha assim, né? É claro, você começa a formar aquele conceito, porque quando você chega numa cena do crime, a princípio todo mundo é suspeito, tá? Aí você fala assim da jarra, né? A jarra não tinha copo. Eu sou bagunceiro, então eu posso pegar uma jarra e beber na jarra, tá? Mas um casal chato, ele todo metódico, jamais aconteceria uma coisa dessas, tá? E a casa é impecável, não tinha um armário aberto, não tinha uma gota de água em lugar nenhum, sabe? Parecia uma casa que foi montada para uma exposição. Era uma casa impessoal, tá? A casa totalmente impecável. O que estava bagunçado era o escritório e essa parte no dormitório do casal. E no quarto do Andrés, na cama dele, ele botou umas almofadas, como se a gente vê em filme, né? Um filme infantil, que o moleque vai sair de casa, então ele põe umas almofadas, cobre com uma coberta, e ó, se alguém me olhar, eu tô dormindo. Uhum. Então era essa a situação da casa, tá? Aí, um exemplo, tinha os sacos plásticos, né, sacos de lixo, que tinha na cabeça da Marísia, depois teve outros sacos plásticos que foram pegos, né, depois a gente ficou sabendo pela reprodução simulada, que a Suzane pega os sacos plásticos para botar os bens que foram subtraídos, né? Quando você pega um saco plástico na casa de vocês, vocês deixam todos os sacos plásticos bonitinho como estava? Você puxa o saco plástico e fica aquele mais bagunçado depois, que todo mundo faz. Uhum. Ela não, ela foi educada, treinada, adestrada a deixar as coisas tudo certinho no seu lugar. Então ela pega, tira o saco, dobra, bota de lá de volta. Entende? Então foi gente da casa. O mesmo tipo de saco plástico, que é o mesmo padrão que eles usavam em casa, foi aquele que estava na cabeça da Marísia. Aí se fala da toalha na cara dele, na toalha na boca da Marísia. O que acontece? Quando você leva uma pancada muito forte na cabeça, existe o que a gente fala do relaxamento da glote, da base da língua, tá? Com uma pancada violenta, você pode ter ou a morte em si, você pode ter uma morte cerebral, teu cérebro parou de funcionar, mas o teu diafragma, que é responsável pela tua respiração, continua funcionando. O teu coração continua funcionando. Então você efetivamente não morre. Você não pensa, mas o teu corpo ainda tá funcionando. Ou você pode ter um coma profundo pré-morte. Vai morrer, mas vai ficar alguns minutinhos ali, em coma profundo, né? Só que continua respirando. Quando a pessoa está de barriga para cima e está respirando com a glote relaxada, é como se fosse um ronco forte. Imagina eles mataram o cara paulada e o cara tá lá roncando. Olha o desespero deles, né? Então, o que eles fazem? O Daniel põe uma toalha na cara do Manfred e tenta matar ele de novo, jogando água na toalha para evitar a passagem de ar para causar a morte. Assim como a gente vê em filme de tortura, de não sei o quê, é mais ou menos esse procedimento. E na Marísia, o que eles fizeram? Pegaram uma toalha e socaram na boca dela, de uma forma brutal, tá? Mas socaram mesmo, entende? Então ela parou de respirar, acabou o silêncio, deu o silêncio dos dois, tá? A cara feia, tá assustado. Né? Mas é uma coisa brutal. Oi? Teve algum tempo de reação deles? Não, o que acontece? A Marísia,
do Manfred não teve, tá? O que aconteceu? Na Marisa, ela teve o dedo médio da mão direita, estava esmagado, tá? Aí é defesa? Não. Porque se você está com a mão assim e você leva uma pancada, um bastão, um taco, alguma coisa, pode até dar uma escoriação, uma lesão pequena, tá? Mas não vai esmagar. Para esmagar, tem que estar apoiado em alguma coisa. Não tem gente que dorme assim, com a mão na cabeça? Então, imagina o Christian dando uma paulada, acerta, a paulada é amortizada pela mão da Marísia, ela deve ter dado alguma expressão de dor, ai, ui, ui, sei lá o quê. Então, ele começa a bater na cabeça dela de uma forma sequencial, extrema violência, e vai batendo, vai fazendo aqueles cortes, vai empapando a cabeça dela com massa cefálica, com sangue, ele vai batendo, espirra na parede, espirra na cama, sabe? Foi um salseiro. E aí, como é muito forte na Marisa, tem aquelas bolsas de sangue, tá? Que fica que é o do trauma crânioencefálico. Então você imagina uma mulher com os cabelos cheios de massa cefálica com sangue, os olhos todo roxeado, deformado, a toalha na boca socada. Olha que coisa feia que ficou. Aí o que eles fazem? Põe um saco plástico na cabeça da Marise. Para eles não se assustarem com a cara dela, porque ficou feia. Foi extremamente agredida. Né? Doutor, qual foi a sua impressão quando você viu o casal que estava morto? É assim, um local. Você... quando ligaram para a gente, era 6h30 da manhã. Eu estava... Vocês não são de onde vocês são? Miguel Pereira. Nossa, Minas, São Paulo? Rio? Então, aqui em São Paulo tem um bairro distante, que é o bairro de Parelheiros, mais ou menos 40 quilômetros, 50 quilômetros do centro de São Paulo. Eu estava lá com chuva, passando lá, estava barro, tá? Quando deu local. Eu estava atendendo outro local, outra vítima. Então, para a gente já não vê como vítima, como ser humano morto, olha que absurdo. A gente vê como objeto de análise. Uhum. Então, vamos dizer, uma pessoa a mais, uma pessoa a menos que está morta, para nós, a gente já vi 10 hoje. Né? Ó, seu último plantão viu um picado. No outro foi uma mulher que foi vítima de estupro, morte. Então, você acostuma, tá? Tanto é que a gente, não, apesar de algumas horas, a gente, como é que estava o cheiro de sangue? Isso, olha, não sei, estava normal. Para mim era normal. Entende? Para quem não é, nossa, aquele cheiro de sangue. Não, tá fedendo? Não, tá bom. Acostuma, é o trabalho. Uhum. Né? Então, tudo faz parte. Já não chega um ponto que você deixa de se assustar com as coisas. Você vai sempre analisar de uma forma técnica, tá? Para mim é o seguinte, eu sempre vejo, olha, temos que descobrir a autoria, tem que arranjar a prova para aprender o indivíduo, sabe? Então, o meu objetivo é esse. Agora, não, eu não posso ficar assim, ai, tadinho, ó, não sei o quê. Claro, se você vai pegar uma criança abusada, uma criança morta, aí não tem jeito, né? Qualquer um fica assim, com o coração doído. Mas é um adulto, não sei o quê, e a grande maioria é ladrão. Então você acostuma, se é um ladrão matando ladrão, nossa, que bom, né? Esse aqui não vai me roubar. Entende? Então você acaba vendo de uma outra forma. A gente falava assim, ó, tinha época aqui em São Paulo que era traficante matando ladrão, ladrão matando traficante, a gente falava, ó, é uma sepsia da sociedade. As pessoas que cometem crime se matando. Então tá limpando. Então a gente, vamos dizer, um matou o outro, então o que morreu é um a menos. Aí a gente prende o outro, tira dois.
da sociedade, um morto e outro preso. Olha que maravilha. Tem que olhar para o lado positivo. Tá sério de novo. Ai. Qual é teu nome? Eu sou Eduarda e ela é a Júlia. Ah, a Eduarda fica séria, apavorada com o que eu falo. Mas não tô certo, Eduarda. Ladrão matando ladrão. Tirou 2 da sociedade. Um tá morto, o outro vai preso. Oi? É como se fosse uma seleção natural. Então, é asepsia. Estão limpando. A gente fala asepsia da sociedade. Estão limpando a sociedade. Enquanto não estão matando alguém de bem, né, e está entre eles, está limpando. Não é o caso do Richthofen, mas então, de uma forma geral, mas é que a gente vê muita coisa. E a gente vai acostumando, nada. É difícil pegar uma coisa que impressionante. É difícil. Vocês vão ver mais tarde. Quem foi para criminal vai se acostumar com isso. E, doutor, mais uma pergunta. Como que a visão do pianista auxilia na reprodução simulada do crime? O que acontece? Na reprodução simulada, tá? O que a gente faz? A reprodução, a gente tem por obrigação a representar o mais fiel possível o que os réus, os indiciados estão falando. Eles falam o que aconteceu. Eles falam qual foi a participação de cada um. Eles vão dizer, olha, eu vim para cá, abri essa porta, fechei, fui para lá, voltei, subi, pá. Eles falam, a gente só representa. Tá? Então, com isso aí, a gente consegue deixar de forma clara, ilustrada, qual foi a participação de cada um. Porque você diz, olha, subiram lá e matou. Ah, mas quem matou a Marisa? Quem matou não sei que o Manfred? Aí você faz uma versão, não, matei a Marisa, aí você faz outra versão com o Daniel, aí matou o Manfred. Tá? Ah, a Suzane, ela subiu, viu que os pais estavam dormindo, acende a luz do hall no piso superior, desce e, estão dormindo, pode subir e mandar eles pro saco. Pode matar. Então, ela teve a participação, ela deu acesso, ela foi ver como é que eles estavam, se estavam dormindo, deixou a luz acesa do hall para eles terem uma certa claridade para poder enxergar como é que o casal estava na cama. Se está totalmente escuro, você vai bater aonde? Uhum. Você nem sabe direito onde é que eles estão, de que forma que eles estão deitados. Então, com a luz do hall, eles conseguiriam enxergar os alvos deles, né? E, doutor, no caso dessa reprodução, nos filmes e também no disco popular, a gente vê muito como a Suzane como fria, manipuladora. O contato que o doutor teve com ela, como que ela reagiu a voltar na cena do crime? Ela estava... É como se não fosse com ela, todo mundo indiferente, tá? Como se não fosse com ela. Ela é tão assim, simulada, que ela não falava com ninguém. De vez em quando a gente dava uma pausa, né? Porque acaba cansando o trabalho. E ela sentava tinha um polícia, um desenhista, que estava filmando. E sentava do lado dela e eles batiam papo. Aí ela falava. Mas por que ela falava com ele e não falava com os outros? Uhum. Porque quando ela estava falando com ele, ela sabia que ninguém estava filmando, ele estava com a filmadora na mão. Então ela podia falar com ele, que não estava sendo documentado. E ela não é controladora, ela não é dominadora. Isso aí, tudo que se fala dessa forma, está amenizando a situação dela. Ela é pior, ela é sedutora, ela seduz a tua mente, ela absorve a tua mente. Você conversa com ela, você acha que você chegou numa conclusão, e na verdade você chegou na conclusão que ela quer que você chegue. Você está vendo as coisas de uma forma que ela quer que você enxergue dessa forma. Ela é sedutora da mente. E eu conheci um psicólogo, olha só, eu conheci um psicólogo que foi fazer uma das avaliações com a Suzane. Ele não foi sozinho.
Ele levou uma colega dele, uma outra profissional. Porque você seduzir uma pessoa é uma coisa. Agora, você seduzir dois profissionais simultaneamente é bem mais complicado. E esse cara que é bom, já é experiente, não sei o que, levou outra colega. Para te ver como ela é ferrada nesse de captar, de te dominar, de seduzir a tua mente. Você não percebe. E ela te seduz. Tanto é que ela seduziu o Daniel, ela seduziu o advogado, ela seduziu as presas no presídio feminino aqui em São Paulo, ela seduziu o promotor do Ministério Público, ela seduziu o Sandrão, tá? O Sandrão, que era a chefona lá da cadeia de Tremembé, que era namorada da Elise Matsunaga, ela terminou com a Elise para ficar com ela. Mas por quê? Porque ela, demorando a chefe da cadeia, ela tem proteção, tá? E ela é tão assim que quando ela tinha que sair nas saidinhas, tá? A presa tem que dizer onde é que fica para poder ter a saidinha. E qual é o endereço que ela vai botar? Do pai? Da mãe? Cemitério tal, sepultura tal? Vai botar o do irmão que morava com o tio, que ninguém queria ver ela nem pintada? Então ela seduzia os irmãos, parentes das outras presas que iam lá durante as visitas e começava a ter um rolo com eles e dava o endereço deles para poder pegar a saidinha. Aí passava um tempo com um, daqui a pouco terminava, ia seduzir outro. Olha só que mulher. E quando ela entrou na cadeia, que ela foi presa, ela era uma sedutora amadora. Imagina depois de 20 anos presa. Agora ela virou uma profissional. Lugares que até expõem entre ela e o Daniel falaram dentro da prisão. Teve algum relacionamento dos dois lá dentro? Não, até onde eu sei, quando eles estão presos, eles já estavam separados, ninguém um queria saber do outro, tá? Tanto é que no próprio julgamento já estava aquela situação querendo botar a culpa no outro, tá? Que foi aqueles primeiros filmes que saíram, que a gente não pode esquecer. A pessoa assim, mas da onde foi feito esse filme? Esses filmes foram baseados nos depoimentos deles durante o julgamento. Só que a gente não pode esquecer que o réu, perante as leis do Brasil, podem mentir, não é crime o réu mentir. Eu sou testemunha, não posso mentir, mas o réu pode, ele pode inventar a história que ele quiser, tá? Então, metade da história que eles contaram durante o julgamento foi sob orientação do advogado. O advogado, olha, fala isso, isso e isso, porque eu vou te defender por causa disso, disso, disso. Então a gente já cria a história para poder te defender. Oh, né? E Então aí a Suzane, Oi. ela foi sair da cadeia. Eu não sei até onde é verdade, até onde é particular, liberdade, mas por acaso, teve um teste que não deixaram ela sair por causa disso, não era de conversa, não teve de imagem, eu não estou me recordando mais. É teste de Rorschach, se não me engano. Esse teste, como que ele funciona? Olha, só louco entende. Tá? Tem que ser médico louco. Porque você pega umas imagens, tá? E você vai dizer para o psiquiatra, psicólogo, o que você está vendo nessa imagem. Tá? Então tem o profissional que vai fazer a interpretação daquilo que você está vendo. Tá? Eu já vi uma vez, brincando, né? Eu falei, olha, tem um bicho aqui. Aí o pessoal, mas aonde que tem bicho? Você é louco, salada? Não, olha aqui, ó, aqui ó, o corpo, aqui as patas, aqui a cabeça, não sei o quê. Aí todo mundo, é mesmo, tem um bicho aí. Entendeu? Então, só médico para entender, avaliar isso aí. Tá? O cara tem que ser um psicólogo ferrado ou um psiquiatra ferrado, e os dois têm que ser meio louco também, porque senão não entende o que está o resultado do teste. Tá? É complicado. Eu não conheço, não tenho
formação, conhecimento suficiente para avaliar. Tá? Mas dizem que ele já é um teste que diz bastante coisa. Irmão mais novo da Suzane, o Anderson. Estou com contato com ele, como foi a reação dele a saber que os pais estavam mortos, que foi a Suzane que realizou junto, com o cunhado dele. Então, o que acontece? No dia em si, eu não tive contato com eles. Porque eu fui para o local, para a casa deles, e eles provavelmente estavam no distrito e foram levados para o DHPP. Então, eu só tive contato com eles depois Não, minto. Eu tive contato com ela e com o Daniel na semana seguinte, quando a gente foi pegar a cabeceira da cama. Foi uma coisa muito en passant. E depois da reprodução simulada. Tá? Então, o que acontecia? Eles estavam no DHPP e o delegado, o diretor do DHPP me ligava. E aí, estão mortos como? Disse, olha, foi paulada. Ah, quantos? Um monte. Né? E não sei o que. Ah, então tá. Daqui a pouco ele liga. Ah, tem uma pasta aí? No escritório? Disse, olha, não cheguei ainda no escritório, mas vou dar uma olhada. Ah, tem uma pasta. Não, é que a Suzane falou que ela está cortada e o pai dela guardava umas reservas assim, para uma emergência. Né? Seria, vou chutar tá, os valores, 5 mil dólares, 7 mil euros, 10 mil reais, né? Que eu sempre brinco, né? Que todo mundo tem uma maleta dessas em casa, né? Para uma emergência. Né? Eu estou procurando a minha faz 20 anos, não achei. Mas deve estar por aí. Né? Então, o que acontece? E essa mala estava cortada. Aí, que eu peguei a mala e não vi corte. Eu tinha que apertar as laterais da mala, que era um couro duro, aí o couro fazia assim, e eu vi, olha, a mala está cortada. Só que o mais interessante foi que essa parte do corte, que não dava para ver, estava virada para o chão. E a Suzane falou que não entrou e não mexeu em nada. Como é que ela sabe que tinha essa pasta estava cortada e tinham tirado o dinheiro se ela não mexeu em nada? Com raio-x? Os olhos de raio-x? Entende? Não tem como. Então, quem foi? Então, ela já está mentindo um monte de coisa. Tá? Então, você sabe que quem praticou o roubo foi alguém de dentro da casa. Você sabe que foram pelo menos 2 pessoas. Você sabe que a Suzane viu o corte da pasta que só ela conseguiu ver. Né? Aí eles vão para um motel, tá? E levam um comprovante, nota fiscal do motel. Pede nota fiscal. Né? Todo mundo faz isso, né? Vai para o motel e pede nota fiscal. Quando ela chegou lá na portaria lá para pedir a nota fiscal, acho que a atendente achou que era um objeto erótico novo, que ela não conhecia, nota fiscal, né, no motel. Então, assim, tudo muito bem planejado para não chamar atenção. Não, eu estava lá no motel, está aqui a nota fiscal. Pelo amor de Deus, né? Uma coisa que não fecha. Tanto é que o que acontece? Chegou um ponto, eu entrei na casa lá às 7h30 da manhã. 5 horas da tarde, eu estava cansado. Eu já tinha feito 24 horas de plantão. Terminava às 8 da manhã meu plantão. Eu fui até às 5 da tarde. Aí o que acontece? Minha adrenalina que começou, caiu. E eu estava cansado. Eu disse, olha, não, vamos deixar a casa lacrada, amanhã eu volto, aí eu termino, porque não tem condições, eu vou fazer besteira, porque eu já não estou conseguindo pensar. Aí o que eu fiz? Mandaram outros peritos. Então, para um não atrapalhar o outro, eu fiz toda a parte de dentro da casa e ele fez a parte de fora da casa. Para ele não periciar algo que eu já tinha feito. Então, ele periciou a garagem, os muros, os acessos. Então, ele viu a parte externa da casa. Por que eles estavam com pressa, tá?
pressa não, né? É pressa para liberar a casa. Porque todos os telefones da família já estavam no grampo. Para te ver como ele estava com suspeita já dela. Os telefones já grampeados. Já tinham conseguido autorização da justiça para grampear os telefones. Então, já não sabia quem era. Não, já desconfiavam. Claro, a gente vai falando, fala, duas pessoas, é da casa, isso, tudo você vai somando, mais as informações que ela, o comportamento dela na delegacia, você só, tem coisa errada aí, hein? Só que ninguém sabia ainda do Christian. Tava a Suzane com o Daniel. Imagina, matam a mãe e o pai da menina, e ela no colo do namorado, beijinho e abraço dentro da delegacia. Bem normal, né? E aí, quando de noite eles se ligam, tá? Primeira coisa que a Suzane fala, olha, cuida que o telefone pode estar grampeado. Vocês não falam assim quando ligam pro namorado? Você liga pro namorado, olha, cuida que você fala que o telefone pode estar grampeado, hein? Não é assim que todo mundo fala? Bem discretamente. Então, o que acontece? Já sabia quem era. Mas ninguém é preso porque se sabe. As pessoas são presas porque tem provas. E não adianta eu saber. Se eu não conseguir provar, ferrou. Qual é a diferença que faz eu saber? Não é verdade? Tem que provar. Então, depois de provar, então, sim. Então, a gente sabe, está provado. Por isso, foram eles. Então, você chega a uma conclusão, tá? Com o conhecimento dos fatos e provas. Tem que provar. Se não provar, não adianta. Ninguém vai ser preso porque se sabe. Eu sei de tanta coisa que aconteceu em outros assuntos e os autores estão tudo solto. Como é que eu provo? Eu recebo uma mala, estou com uma mala com R$1 milhão. Eu levo essa mala e entrego para uma outra pessoa. Você sabe que eu levei a mala para uma outra pessoa. Mas você não sabe de onde eu consegui o dinheiro, que dia que foi, quem recebeu, aonde foi, como é que a pessoa gastou. Se for na casa dessa pessoa, não tem nada. Oi! Agressão não, hein? Né? Então não adianta se saber das coisas. Se não tiver uma prova, porque não vai ter um recibo assinado, olha, eu recebi R$1 milhão do fulano. Né? Ninguém vai assinar um dinheiro ilícito, vai assinar um recibo. Não tem nada, você não tem dinheiro, você não tem as malas, não tem nada, não tem prova. Então não adianta saber. Então, a equipe trabalhou de uma forma incessante para juntar provas, até para o ponto de... isso aí foi de quarta para quinta, que foi o crime. Na sexta-feira da outra semana seguinte, eles já tinham um embasamento, foram lá na casa deles e levaram eles para a delegacia, e levaram os três. Aí, por técnicas de interrogatório, cada um numa sala, e aperta, porque eu sei, porque foi assim, porque foi assado, papapá, e eles acabam confessando. E aí, depois de confessarem, tá, para ver a dinâmica mais precisa possível, a gente fez a reprodução simulada. Entende? Para ver a participação de cada um, como é que foi, como é que não foi, como é que deixou de ser, né? Para entender a dinâmica, de uma forma geral, do crime. E vocês só assassinaram depois que eles confessaram? Do Christian? Não, o Christian se matriculou no crime. O cara é muito esperto, muito malandro, né? Vocês têm que ver assim, ó. Você imagina o seguinte: ele comete o crime, no dia seguinte, ele vai numa loja de carro usado, leva um amigo, escolhe uma moto 1000 cilindradas, vou levar. Com aquela cara de ladrão dele, aquela tatu feia, não sei o quê, tá? Chega lá pro dono da loja, eu quero levar. Aí você imagina
a troca da ideia, né? Aí o dono da loja pega e fala, ah, beleza, vai pagar como? Ele deve tirar um maço de dólar do bolso. Quantos dólares posso pagar em dólar? O cara pode. Qual é seu nome para fazer a documentação? Não, não, o meu não. O nome do meu amigo. Tudo bem? E não sabe onde é que era essa loja? No mesmo bairro onde eles cometeram o crime. Fez no mesmo bairro. Tá? Alguma distância próxima. O que o dono da loja fez? Quando ele saiu, ligou pro distrito e daí falou, olha, apareceu um maluco aqui, cheio das tatuagens, com cara de cadeieiro, que veio aqui comprar uma moto, pagou em dólar à vista e não sei o quê. Bem discreto. Aí você vai ver assim, pô, mas quem é o cara? Vê o nome do cara. Christian Cravinhos. Qual é o nome do namorado da Suzane? Daniel Cravinhos. Nossa, a família dele é morta, o dinheiro é roubado, e no outro dia tá o cara comprando uma moto à vista, sem trabalhar, sem porcaria nenhuma. Tudo normal, né? Aí começaram a botar o moleque também na investigação. E comprou a moto da onde? Então o Christian se matriculou no crime. Porque a princípio duas pessoas já se tinha, que era a Suzane e o Daniel. Aí o Christian malandro se matriculou no crime e acabou se envolvendo. Então, o Christian se matriculou no dia seguinte, né? E aí o pessoal já começou a ficar atrás dele. Tanto é que quando eles foram presos, foram presos os três, o Christian, o Daniel e a Suzane. Os três foram presos na sexta-feira da outra semana. E aí eles confessam. E aí então se faz a reprodução simulada, tá? Então, tipo assim, o Manfred tinha um orifício, uma lesão circular na têmpora direita. Eu, inicialmente, achei que fosse o cano da arma. O cara chegou e, pá, bateu com o cano. Tá? Só que eu fui conversar com o médico legista, aí o legista falou, não, não pode ser o cano da arma. Foi uma coisa com mais violência, porque ele teve rompimento de microvasos. E uma batida com o cano da arma não causaria esse tipo de lesão. Do mesmo tamanho, mas a lesão não estava compatível com a batida do cano da arma. Aí depois o Daniel confessou na reprodução simulada e falou, olha, ele fez o taco, confeccionou, aí ele botou duas cantoneiras, dessas que tem de armário, como prateleira, e pegou e botou assim, ó, em volta da madeira, para ter mais peso e mais resistência. E essas cantoneiras são furadas. Tem vários furos de vez em quando. E aí aquilo deve ter batido de lado na cara do Manfred e ficou a marca rompida microvaso na região temporal direita dele. Então o instrumento em si foi na reprodução. Aí ele fala, tinha uma gota, duas gotas de sangue no teto, que foi pela movimentação do bastão que ele estava utilizando, a participação do Christian, a participação da Suzane. Aí você consegue individualizar as condutas, né? Exatamente o que o Christian fez, exatamente o que o Daniel fez e exatamente o que a Suzane fez, né? Que isso aí é importante para mim. Não, vai ser importante lá na frente no julgamento. Entende? O júri, os jurados, eles que vão ser feitos vários questionamentos, e aí, então, é importante para eles saberem qual foi a participação exata de cada um. Para mim, me interessa o conhecimento. Para mim, eu tento trabalhar para levantar a verdade. Para mim, interessa a verdade. Como é que vai desenvolver esse trabalho que a gente faz vai depender do advogado de defesa e depender do Ministério Público, do promotor. Né? Quem trabalhar melhor, convencer os jurados, tá? Porque sempre quando é crime contra a vida, é júri popular.
Perfeito, doutor. A gente agradece muito pela oportunidade, pelos detalhes que o doutor deu. Porque é um caso que, por mais triste que seja, por mais absurdo que seja, a gente sabe que para o estudo de direito ele tem muito valor. Que é uma coisa que é interessante, porque, quer dizer, assim, apesar da violência, do absurdo de uma filha planejar isso, e uma filha que tinha tudo, tinha carro, tinha mesada, escola boa, viajada, poliglota, sabe? Só não tinha uma coisa que faltava na família: emoção, amor, relacionamento de emoções. Isso não tinha, isso faltava. Agora, bens materiais, tá? Então a gente fala assim, mas pessoas ricas são felizes. Não tem nada a ver a coisa com a outra. O dinheiro pode ajudar, mas não traz a felicidade. Você pode viver bem e triste. Tem tanta gente aí que vive amargurada, tem dinheiro e se mata, né? E muita gente pobre que não tem condição vive nesse lado emocional muito mais aflorado, muito mais feliz. Então é um pensamento para a gente ter também, né? Com certeza. Então, quando tiver família de vocês, tenta sempre buscar esse lado da emoção, que é uma coisa que é super importante. Com certeza. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, tá? Muito obrigada, tá? Foi uma honra maravilhosa. Obrigado a vocês aí. Boa sorte no trabalho, que seja 10. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.